O melancólico é uma pessoa pesada porque ele está carregando a culpa de todo mundo. O melancólico tem um tipo de amor pelas pessoas que é um amor de sacrifício. Ele só acha que vale a pena amar alguém se ele vai se sacrificar completamente, dedicar a vida dele por aquela pessoa. Senão, ele nem entra numa relação. É uma intensidade emocional que consome a ele e consome a todo mundo que está perto. O melancólico sente mais prazer em ver o outro feliz do que ele mesmo feliz. Ele não se sente merecedor da felicidade. Tudo o que o melancólico faz para ele é pesado porque parece egoísmo. O melancólico é atraído pela dor. Então, ele se preocupa muito em ficar sabendo de todas as tragédias do mundo, de todos os problemas do mundo, de tudo o que está dando errado. E mesmo que seja lá do outro lado do planeta, ele está sentindo que ele tem uma parcela de culpa na situação. Essa culpa torna a nossa própria vida uma coisa difícil, sofrida, insuportável. Cada vez que a gente está conversando com alguém, a gente está buscando ler a reação da pessoa. E qualquer movimento que ela faz de possível tédio, raiva, confusão, a gente acha que é nossa culpa porque a gente não está sendo um bom conversador naquela conversa. Então a gente não consegue relaxar. Sempre como se nós fôssemos responsáveis pelo prazer e bem-estar do outro. E às vezes, a maior parte das vezes, as outras pessoas não estão dando um décimo da mesma importância pra gente. Às vezes, a pessoa tá quieta porque ela tá com os problemas dela, pensando em outra coisa. E o melancólico tá paranoico achando que ela tá quieta porque tá rejeitando ele, porque ele fez algo errado, porque tá achando que ele é estranho e que ele devia fazer alguma coisa para melhorar. É uma cobrança constante, é uma paranoia constante que tá disfarçada de virtude. Parece que é muito legal que você seja uma pessoa que se importa muito com os outros, que quer ajudar os outros, uma pessoa do bem. Parece que é bom ser do bem, só que até a bondade tem limite, porque a bondade em excesso se torna ingenuidade e muitas vezes burrice. O melancólico precisa construir um certo nível de egoísmo que a gente veio faltando. A gente veio com defeito de fábrica, não tem egoísmo nenhum. E o ser humano precisa ter um ego. Precisa ter. Egoísmo é necessário para sobreviver aqui na Terra. Porque nesse mundo aqui existe muita maldade, existe muita gente oportunista que vai detectar a sua fraqueza e vai se aproveitar de você e vai usar você. Então, o melancólico que é ingênuo nesse ponto, que está obcecado em agradar todo mundo, é de uma ilusão, é de uma ingenuidade achar que as pessoas vão sempre gostar de você. Eu já vivi muito tempo presa nessa ilusão. O que eu puder fazer para te alertar e te libertar disso e te ensinar que uma certa dose de egoísmo faz bem, um egoísmo racional, um egoísmo com objetivo de te fazer melhorar, evoluir como pessoa. Entender que você não é responsável pela vida das outras pessoas. Se eles são adultos, eles que se virem. Eles precisam lidar com as consequências das escolhas deles. Você não tem nada a ver com a vida dos seus pais. Você não tem nada a ver com a vida dos seus amigos, colegas de trabalho. A verdade é que, se você estivesse cuidando da sua própria vida, já seria difícil o suficiente. Já toma tempo suficiente cuidar de você, dos seus objetivos, da sua prioridade, dos seus focos. Talvez você esteja se sentindo tão mal, tão triste, tão fraco, tão carente, porque você não está preocupado nem um pouco em construir a sua felicidade. Você está tão ocupado dedicando toda a sua energia, seu tempo, seu dinheiro para cuidar dos outros e pensar nos outros, que você mesmo não está merecendo sua atenção. Resultado, é claro que você vai se sentir péssimo para sempre. Então, pensa em construir um pouco de egoísmo. Vai ser bom para você e você vai se surpreender, porque enquanto você está desesperado tentando agradar os outros, você está afastando todo mundo. Ninguém gosta de um carente,
Mas quando você fica um pouquinho mais egoísta e você se melhora, se constrói, de repente, como mágica, você vai começar a atrair as pessoas. Eles vão começar a querer estar com você, a demonstrar que gostam de você. Essa é talvez a principal virada de chave para os melancólicos. Seja um pouquinho mais egoísta, vai te fazer bem. O melancólico apaixonado, ele se transforma em outra pessoa. É como se um vírus dominasse a mente dele e é tão mais intenso que os outros temperamentos que o melancólico perde a necessidade de comer, ele perde a necessidade de dormir, ele não quer fazer mais nada com a vida dele, apenas ficar sentindo aquela paixão. A paixão para o melancólico tem sintoma físico, a gente tá o dia inteiro com o coração lá em cima, borboletas no estômago 24 horas, e parece que tem um som ligado que fica repetindo o nome da pessoa sem parar na cabeça. E o melancólico que antes era aquela pessoa meio quieta, meio sem vontade de levantar da cama, meio que tanto faz, quando ele tá apaixonado, ele ganha um sentido, uma vontade louca de viver. O melancólico é intenso, né? Ou ele nem faz questão dessa vida, ou ele se agarra na intensidade e na paixão e ele não quer mais dormir. O que ele mais quer é acordar logo pra ficar pensando na pessoa. Ele passa o dia inteiro obcecado, imaginando o cheiro daquela pessoa, a voz daquela pessoa, relembrando, revivendo as memórias do que ele viveu ao lado daquela pessoa, ouvindo músicas de amor o tempo todo, só imaginando as cenas amorosas do romance que ele vai viver com aquela pessoa. Hiperfoco é apelido. O melancólico apaixonado, ele tá numa obsessão, ele tá maluco, só funciona paixão enlouquecida. O melancólico não tem meio termo, não tem tô gostando. Se ele tá só gostando, não vai durar muito. Ele não vai conseguir fingir e aguentar, se esforçar para gostar de alguém. O melancólico só funciona na base da frieza total, odeio todo mundo, ou ele pula direto pro estou apaixonado, obcecado, vivendo essa intensidade desse romance com todas as minhas forças. Pro melancólico apaixonado, nunca é suficiente. Ele sempre quer pensar mais e mais na pessoa, falar mais e mais sobre ela. É claro que ele vai contar para todo mundo que ele tá apaixonado. Não tem como atuar, a gente não é bom ator. E é engraçado porque a gente fica tão envolvido na imaginação desse sentimento que quando estamos na presença da pessoa amada, a gente não consegue aproveitar. A gente fica tão extasiado pelo sentimento interno da paixão que quando estamos na presença da pessoa, nos sentimos tão envolvidos naquela ânsia de vivê-la e de tê-la e de possuí-la mais e mais e mais, que a gente não consegue se acalmar e se concentrar o suficiente para olhar para a realidade do que essa pessoa é. Um ser humano cheio de defeito como todos os outros. Quando estamos apaixonados, a gente está apaixonado pela idealização, pelo romance vivido muito mais aqui do que no mundo de fora. Quase como se você nem precisasse viver o romance do lado de fora, porque o sentimento da paixão te domina tanto aqui dentro que já ocupa todo o espaço, já preenche o seu vazio, só o fato de estar apaixonado. Chega até a ser perigoso, como se fosse uma droga, uma substância que você fica viciado. Você quer aquele êxtase mais e mais e mais e mais. Uma única paixão no melancólico pode durar meses e anos, e anos e anos e anos e uma vida inteira. O melancólico prefere estar sofrendo porque está apaixonado do que ficar sem sentir nada. Porque quando o melancólico não está sentindo nada, não está gostando de ninguém, não tem nenhuma paixão na vida, não tem sentido. Ele se sente perdido, fraco, desorientado. Ele prefere ficar dormindo e sonhando, ele fica procurando o próximo alvo da paixão. Mas se apaixonar para o melancólico não é questão de escolha. Não está no seu controle. Você pode buscar, 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 mas vai acontecer como num passe de mágica. E quando a paixão acontece, ela rouba a atenção e o foco de todas as outras áreas da vida. Se o melancólico está apaixonado, ele não precisa de mais nada.
Ele não tem capacidade de se concentrar em trabalho, em estudo, em qualquer outra coisa. A paixão é o foco que domina toda a atenção dele, toda a vida dele. É por isso que se apaixonar para o melancólico é a coisa mais intensa. O melancólico é o temperamento que fica mais apaixonado de todos, é o que ama mais. E isso seria muito bonito se também não significasse que ele é o que mais sofre. Porque na paixão ele sobe, sobe, sobe e ele toca o céu do êxtase do apaixonado. Porém, quando cai, o coração partido significa uma queda que pode ser fatal. O melancólico é um ótimo pensador, mas um péssimo executor. É por isso que o melancólico se sente tão confuso, tão perdido na vida. Quem será que eu sou? O que será que eu tenho que fazer aqui? Qual será que é a minha voz dentro de mim e não é a voz de outras pessoas ou até dos personagens imaginários inventados por mim mesmo? É muito legal ser criativo até certo ponto. Todo melancólico sabe do próprio potencial. No fundo, a gente sabe, assim, racionalmente, nós sabemos que somos diferentes porque somos inteligentes, porque a gente reflete mais, porque a gente questiona mais, porque nós somos mais profundos. Só que isso deixa de ser uma qualidade quando essa profundidade é tão grande que se transforma num poço em que nós estamos vivendo lá no fundo. É por isso que eles falam que a ignorância é uma bênção. Às vezes, saber demais, pensar demais, te deixa muito mais preocupado. Toda vez que o melancólico tenta começar a executar um projeto, fazer alguma coisa, tomar uma decisão, é muito mais difícil para a gente fazer uma escolha, quando nós temos na nossa frente as infinitas possibilidades. O mais difícil para o melancólico é conseguir se contentar com a vida normal. Porque aqui dentro se passa uma coisa tão grandiosa, tão fantástica, tão perfeita, que a nossa régua fica alta, a nossa exigência fica tão distante da realidade, fica tão surreal, que é praticamente impossível se contentar e viver feliz com essa vidinha aqui. Essa vidinha padrão, essa vidinha normal que todo mundo vive, e pensar nas mesmas coisas que eles pensam, e conversar sobre os mesmos temas que eles conversam. E aí os outros temperamentos, me ouvindo falar isso, confundem com arrogância. Acham que a gente não se mistura com as pessoas porque a gente se sente superior, que a gente é antissocial porque a gente não gosta de se misturar. Mas no fundo, tudo que o melancólico queria era ser amado, era ser aceito, era pertencer, era não ficar se sentindo tão excluído, tão isolado o tempo todo. A gente não pediu para ser assim. A gente não escolheu ser assim. A gente nasceu com um temperamento que é muito mais profundo, é muito mais intenso, é uma mente muito mais acelerada, é um nível de criatividade, é uma coisa que é forte demais para o que a gente consegue aguentar. Os melancólicos são os melhores pensadores, a gente vai pensar em tudo, a gente tem ideias, a gente imagina cenários, mas na hora de fazer é difícil, porque é sempre mais confortável me manter dentro da minha zona de conforto, que é a minha mente, é muito mais seguro proteger a minha bolha, o meu potencial, porque na minha cabeça tudo é perfeito. Mas na hora que eu vou tentar traduzir o que está aqui para o lado de fora, na hora que eu vou externalizar, perde muito valor, perde muito da graça que tinha, porque a verdade é que esse mundo material não aguenta, não suporta o tamanho da expectativa, da exigência que a gente carrega. É por isso que o melancólico é tão inteligente por dentro, ele pensa muito, ele sente muito, dentro dele tudo é maravilhoso, o que a gente imagina, os cenários, as conversas, os relacionamentos, tudo que se passa aqui, a gente está no controle, é perfeito. Mas na hora de colocar para fora, é aí que vem a dificuldade. Então, concluindo, o principal foco do melancólico é como que eu faço para sair de dentro da minha cabeça um pouco? Como que eu consigo melhorar o foco da minha mente para entender que, mesmo diante das infinitas possibilidades, eu preciso fazer uma escolha, eu preciso manter um foco, um hiperfoco. E aí é o que eu sempre falo.
O que que salva a vida do melancólico? Ter um hiperfoco para sua vida e que não seja uma pessoa. Tristeza não é doença. Nem sempre tristeza precisa de tratamento. O melancólico é muito mais feliz, triste, do que alegre. A tristeza não incomoda o melancólico, pelo contrário, o melancólico triste está se sentindo mais calmo, está se sentindo mais no controle da situação, no ambiente que ele conhece, mais inspirado. O melancólico alegre, muitas vezes, está mais ansioso, está muito distraído. Distraído pelas pessoas ao redor, pela cobrança, pela expectativa alheia. O melancólico alegre fica tão estressado, tão sobrecarregado, que a vida vai passando e ele não está vivendo. O melancólico triste consegue usar o cérebro, enquanto o melancólico alegre está muito mais impulsivo, indo pelas vontades imediatas do coração. Eu sei que a sociedade tenta fazer uma lavagem cerebral em você, mas olha só, você não tem obrigação de ser alegre não, viu? A tristeza é bonita. Os artistas do mundo precisam de tristeza para sentir inspiração, para compor, para escrever, para criar. Durante muito tempo, eu me esforcei muito para parecer para os outros que eu era uma pessoa feliz. Durante muito tempo, eu tentei colocar uma máscara de sorriso no rosto e fingir ações que eram parecidas com felicidade para eles. Mas sabe como que eu me sentia? Exausta. O melancólico feliz é aquele que aceita o próprio temperamento, que abraça a própria tristeza, que se autodenomina: eu sou melancólico com muito orgulho. E eu não tenho obrigação de ficar sorrindo o tempo inteiro, eu não tenho obrigação de sair para festa toda semana, eu não tenho obrigação de ser extrovertida e ter mais de 10 amigos. Eu tô muito em paz e muito feliz com o meu estilo de vida, que talvez você não entenda, mas a vida é minha. Eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de ficar na minha casa, eu gosto das minhas tatuagens, eu gosto de ter conversas bem profundas e bem longas, que talvez você iria ficar entediado. Mas é assim que eu me divirto. Eu gosto de músicas que você vai achar que são tristes e chatas. Eu gosto de filmes que você vai achar também um tédio. Eu tenho uma expressão facial mais séria, mais fechada, que talvez você confunda com arrogância, mas é o contrário disso. É só porque eu sou tão sensível que eu preciso me fechar como forma de proteção. E se você me acha doida e acha que o que eu falei aqui não faz sentido nenhum, vai lá assistir o filme Divertidamente, que você vai ver que quando a alegria tá sozinha no comando, ela não dá conta. Ela comete um monte de erro e coloca tudo a perder. A tristeza sofre preconceito, mas ela tem o seu valor, ela tem a sua importância e a tristeza é essencial, não só para os melancólicos, mas para todos os 4 temperamentos. O melancólico apaixonado fica burro. E se tem uma coisa que o melancólico não aceita é se sentir burro. A gente tem uma necessidade de estar no controle da situação. O melancólico assume o controle da própria vida quando ele aprende a racionalizar as emoções. Por quê? O melancólico que vive guiado pelo coração fica burro, fica maluco, fica cego, porque as emoções do melancólico são tão intensas, elas parecem uma montanha russa que vai jogando você de um lado para o outro, de um intenso extremo lá para o outro intenso extremo. Então, um dia você acorda se sentindo um super-herói, o mais inteligente e mais do mundo, para no dia seguinte você acordar se sentindo o lixo do cocô do cavalo do bandido, que nunca vai conseguir fazer nada de bom na vida e que a vida não vale a pena, nem adianta continuar tentando. É perigoso demais para o melancólico viver com base nas emoções, na vontade. O que eu tô com vontade de fazer, no calor do momento, deixa a vida me levar. Porque as emoções do melancólico são tão intensas que elas esmagam, elas sufocam a gente fica... tem uma palavra em inglês que é
overwhelmed, a gente fica perdido no meio dessa loucura emocional. Mas como que é um melancólico funcional? Um melancólico controlado, terapeutizado, que se garante? Melancólico autoconfiante? Melancólico que tem coragem de falar assim, eu sou melancólico com orgulho. É o melancólico guiado pelo cérebro. E isso é questão de treino, é questão de prática. Melancólico tem que ter na rotina autoterapia, escrever no diário, fazer boas leituras, momento sozinho de solitude, estar em uma rotina de evolução para o corpo, mente e espírito. Tem que fazer isso diariamente. Para melhorar, o primeiro passo é querer melhorar. É se comprometer com a sua melhora. É tentar, é fazer alguma coisa. Não é ficar esperando cair do céu. Você precisa aceitar o seu temperamento, aceitar. Eu sou melancólico, então as minhas emoções sempre serão muito intensas. Logo, eu preciso respeitá-las. Não vai adiantar eu fugir das minhas emoções, eu fingir que elas não existem, eu brigar contra elas e chorar, espernear. Eu não queria me apaixonar, eu não queria mais gostar dele, eu não sei por que eu não consigo perdoar ela. Não é assim que funciona. É você encarar as emoções, sabe? Olhar para elas com curiosidade. E o que eu aconselho principalmente para você começar esse processo? Escrever. Sabe, escreve. Para o melancólico, a escrita é a melhor terapia que existe. Melancólico é introvertido, melancólico odeia conversar. Conversar com alguém, nem que seja conversar com um terapeuta na terapia tradicional, é um processo que não é só difícil, mas é muita distração para o melancólico. O fato de ter que conversar com alguém, de manter uma conversa, é uma coisa exaustiva. A gente se sente numa obrigação de ser agradável e essa pressão de eu preciso que o terapeuta goste de mim acaba ficando maior que a minha coragem de usar a terapia para ser sincero, para ser verdadeiro. Então, o melancólico fica perdido numa tentativa de agradar o terapeuta e mentir para o terapeuta, mentir que está melhorando, para o terapeuta sentir orgulho dele, ao invés de desabafar e confessar que não está melhorando nada. Então, o melancólico tem que fazer autoterapia, que é o processo de escrita. Sabe, colocar no papel, olha, eu tô me sentindo assim. Eu acho que isso e aquilo. Eu queria mesmo era fazer isso e aquilo. Faz uma lista com todos os seus desejos, sonhos, possibilidades e planos. Quando você criar esse hábito de pegar papel e caneta, escrever suas emoções, escrever seus pensamentos, fazer uma planilha de pensamentos, quando você aprender a levar tão a sério as suas emoções quanto você leva o seu dinheiro, porque para dinheiro a gente faz planilha financeira, né? E faz cálculo e organiza direitinho. Mas quando se trata de emoções, a gente acha que vai levando as emoções aí, seja o que Deus quiser. Não é assim que funciona. Para o melancólico, as emoções são reais demais, são grandiosas demais, são importantes demais, influenciam você demais. Então, aprende a planilhar as emoções, fazer cálculo, sabe? Assumir o controle é isso. É trazer um pouco mais de cérebro para suas decisões e um pouco menos de coração. Tem uma coisa que tem o potencial de destruir completamente a nossa vida: perder pessoas. O melancólico aguenta tudo. Aguenta demissão do trabalho, perda financeira, aguenta doença, acidente, trauma de infância, aguenta tudo. Mas não mexe no coração dele. O coração partido, a dor do luto, a dor da perda de pessoas, não tem nada que se compare. A gente seleciona muito bem os relacionamentos. Então, quando uma pessoa se perde, é isso que tem poder de deixar a gente mais abalado. Qualquer coisa a gente suporta. Mas quando perdemos alguém que amávamos, esse coração partido é tão intenso, é tão pesado, que essa talvez a única coisa que faça a gente se perder do sentido da vida. O melancólico com o coração partido não consegue fazer mais nada. Acabou. A nossa vida acaba. Ao menos por um período de tempo. Não tem mais energia, não tem mais força, não tem sentido. E aí, os outros temperamentos vêm com aqueles conselhos, né? Ah, esquece isso aí, bola pra frente,
é assim mesmo, deixa pra lá. Porque para eles, coração partido é só mais um sofrimento. Para o melancólico é tudo, é a pior coisa que pode acontecer. A gente aguenta qualquer coisa, mas coração partido, luto, viver um luto. E esse luto é alguém que se vai, é uma rejeição amorosa, é término de relacionamento, perder pessoas. No geral, é o coração partido que a gente não aguenta. Eu sempre falo aqui que o maior erro do melancólico é depositar a felicidade dele nas mãos de pessoas, porque pessoas são instáveis, pessoas erram, pessoas vêm e vão. Mas não adianta, a tendência do melancólico é essa. Ele esquece de si, ele se retira do centro da vida e coloca outra pessoa no lugar. A gente tem essa mania de sacrificar a nossa vida por outras pessoas. Pode ser parceiro, pode ser amigo, pode ser família. E aí a dor de perder essa pessoa é como se estivéssemos perdendo a nossa própria vida. Então, se você é melancólico e está no processo de luto, você precisa de alguma ajuda. Você precisa de alguma terapia, porque essa é a dor mais forte que você vai passar na sua vida. Ela vai te incitar pensamentos horríveis, pensamentos errados. O sofrimento que vem do coração partido vai distorcer completamente a sua visão. Vai te dar uma dor física, vai te dar fraqueza, vai te dar dor de cabeça, tontura. Vai te envolver, essa dor, ela vai te envolver tanto que você vai esquecer de quem você é, você vai perder a vontade de levantar da cama. Você vai achar que a sua vida não vale mais a pena sem essa pessoa. Então não passe por isso sozinho. Faz a sua rede de apoio, começa a sua terapia, porque tem solução. Vai doer, você vai sofrer, não sei até quando, mas pensa assim, quanto mais rápido você passar pelo ciclo do luto, o luto tem um ciclo, tem início, meio e fim. Quanto mais rápido você entender o processo cíclico do seu luto, quanto mais rápido você passar logo pelo sofrimento, ele vai acabar. Eu te garanto que ele vai acabar. Na hora do sofrimento, vai parecer que não tem fim, porque o sofrimento distorce a sua visão. Parece que não vai acabar, mas vai. Busca ajuda, você não merece passar por isso sozinho. O sentido da vida vai voltar. Eu te garanto. Todo melancólico tem uma voz estranha dentro da cabeça. Uma voz que fala coisas muito pesadas e muito cruéis. Uma voz que assusta. A gente fica com medo porque são falas tão horríveis que a gente percebe que isso não pode estar saindo de dentro de mim. Mas é uma voz tão forte, é uma voz tão real, que tem tanto poder, que a gente fica confuso ao longo do tempo. Será que eu sou essa pessoa tão horrível? O que será que eu tenho de errado para produzir um tipo de pensamento desse que eu jamais teria coragem de falar para qualquer pessoa? O melancólico fica assim, dando graças a Deus todo dia que ninguém pode ler os meus pensamentos. O melancólico está o tempo todo inseguro, se questionando se ele é ou não é psicopata, será que eu sou narcisista, será que eu sou psicopata, se sentindo muito culpado pelos pensamentos horríveis que saem de dentro dele. Mas a principal diferença entre o melancólico e o narcisista é que o melancólico está ali, sofrendo, se martirizando, se questionando e se preocupando se ele é uma pessoa horrível dentro da cabeça, enquanto o narcisista está cometendo atos ruins e não vai desperdiçar um segundo do tempo dele se sentindo culpado por qualquer coisa. O narcisista faz o mal com a certeza de que aquilo ali é a ação correta, de que aquilo ali é a melhor coisa a ser feita. O narcisista tem certeza de que ele é alguém perfeito, muito mais inteligente que todo mundo, muito superior aos outros. Já o melancólico está sempre querendo ajudar os outros, preocupado com a opinião dos outros e aqui dentro se martirizando por uma coisa que ele nunca fez. Ele só pensou, mas ele nunca fez. Isso aqui precisa ficar muito claro para nós melancólicos. Você não deve levar a sério todos os seus pensamentos. O que acontece é que o melancólico é muito sensível. A gente tem uma memória eterna, memória de elefante. Tudo que acontece ao nosso redor vai entrando e vai ficando. Então, se você foi uma criancinha sensível, que conviveu com adultos narcisistas, adultos
agressivos, egoístas. Foi o comportamento dessas pessoas que ficou marcado em você. Foi o que essas pessoas falavam que ficou grudado na sua memória. O melancólico é uma pessoa do bem que fica manchado pelo mal. O melancólico se sente impuro porque ele conviveu com pessoas malignas ao redor e aí por isso ele se sente como que infectado, amaldiçoado por ter convivido com aquela maldade. Mas você precisa entender que uma pessoa maldosa não vai se incomodar com a maldade. Ela vai achar a maldade algo normal, algo natural, algo bom. Se você está preocupado, isso significa que você não é como eles. Se você era uma criança, você jamais deve carregar 1 milímetro de culpa por causa das más escolhas dos adultos que estavam ao seu redor. Você não tinha como fazer nada, você era só uma criança. Você precisa entender que essa voz estranha na sua cabeça, essa voz assustadora que eu sei que você escuta frequentemente, é simplesmente uma memória de outras pessoas que enfiaram coisas na sua cabeça. Mas você tem a total escolha de selecionar os seus pensamentos. E é isso que eu ensino para os meus melancólicos dentro da minha terapia. Como você faz para controlar os seus pensamentos? Você pode observar os pensamentos chegando e fazer uma seleção. Esses aqui eu quero para mim. Esses aqui eu vou abraçar, eu vou desenvolver, eu vou cultivar, eu vou deixar esses pensamentos aqui que são bons para mim, que fazem sentido para mim, eu vou deixar eles ficarem dentro de mim e crescerem dentro de mim e se transformarem em ações, em hábitos reais da minha vida. Só que a maioria dos seus pensamentos, você vai observar que eles estão chegando e você vai perceber que eles não são bons, que eles não te fazem bem, que eles são coisas erradas, sujas ou só inúteis, aleatórias demais. São só ruído, sabe, lixo, que você deve afastar. Não fica levando tão a sério essa voz do mal, essa voz estranha, assustadora, que fica te falando coisas. Não leva isso a sério. Entenda que isso não tem origem dentro de você. Você, a sua alma, a sua essência, a sua consciência verdadeira é pura. E eu sei que você sabe disso. Você sabe que dentro de você a sua essência é pura. O problema é que por ser tão sensível, por ser tão esponja, por ser tão empático, você acabou absorvendo demais as coisas erradas que os outros estavam fazendo. Mas agora que você é adulto e agora que você já sabe que o seu temperamento é melancólico, é o seu dever, responsabilidade, aprender a controlar e a selecionar esses pensamentos. Porque agora você tem maturidade suficiente para fazer isso. Então faça. Não agarre tudo que passa na sua cabeça. A maioria é só lixo inútil que não é seu, é dos outros que você precisa apenas afastar. Esteja sempre atento para identificar aqueles poucos pensamentos que você vê que são bons, que você vê que te fazem sentir bem. Esses aí você seleciona a dedo e vai guardando. Com o passar do tempo, o jogo vai inverter dentro da cabeça. A voz do bem vai ficar muito mais alta e muito mais dominante. E o mal vai, aos poucos, diminuindo. Quanto mais você controla seus pensamentos, seleciona com critério, o bem aumenta e o mal vai diminuindo, ficando fraquinho até um dia desaparecer. O melancólico cresceu desde a infância sendo desrespeitado, sendo questionado e tendo que dar explicação só por ele ser do jeito que ele é. Eu lembro quantas vezes as pessoas ao meu redor me perguntando assim: mas por que você anda desse jeito? Por que você fala desse jeito? Por que você faz essa cara aí? E eu por dentro pensando: que jeito? Eu tô simplesmente sendo eu mesma. Será que eu tenho que explicar o meu jeito? É tão estranho assim? Eu sou tão estranha assim para você ter que perguntar? Uma vida inteira tendo que explicar para os outros. Mas por que você gosta dessas músicas? Porque eu gosto. Por que você não quer ficar lá com a gente? Você é antissocial? Por que você não se mistura? Porque eu gosto de ficar sozinha. E assim, o melancólico vai vivendo, se sentindo esse ser à parte da sociedade, excluído, um alienígena. E é claro que o melancólico cresce, se transforma num adulto carregado de vergonha
porque ele fica traumatizado, achando que todo mundo ao redor sempre vai estar olhando para ele com olhos de estranhamento. Um adulto carregado de culpa, porque ele sente que ele é um peso para todo mundo que é obrigado a conviver com ele. Ele sente que ninguém gosta dele de verdade. As pessoas só me toleram, as pessoas me suportam, mas ninguém parece se importar comigo verdadeiramente. E, acima de tudo, o medo. Medo de ficar sozinho para sempre num mundo que é tão hostil, que é tão agressivo com a gente desde a infância. Medo de ser julgado, criticado, medo do preconceito, medo da exclusão. E aí você pode falar assim: ah, mas isso aí é normal. Toda criança é zoada na escola. Toda criança passa por piadinha, por bullying. Mas o melancólico é mais sensível. E você nunca vai tratar um copo de plástico do mesmo jeito que você trata um copo de vidro. O copo de plástico você pode bater, você pode jogar no chão, ele vai continuar intacto. Assim são os outros temperamentos. O melancólico é de vidro. Se você joga no chão uma vez e quebra, não tem mais conserto. A gente fica quebrado o resto da vida. Você acha que a gente escolhe ser assim? Que a gente escolhe ser sensível, frágil? Que a gente escolhe ficar lembrando para sempre de cada trauma? Não, mas é o nosso temperamento. O funcionamento da nossa mente é esse. Se isso fosse mais falado, mais explicado, mais divulgado, as pessoas iriam entender que você não pode tratar todas as crianças do mesmo jeito, porque cada um tem uma constituição. Se o melancólico fosse tratado com um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de respeito, um pouquinho mais de delicadeza com uma criança que é mais sensível, só isso. Se a gente cresce em um ambiente seguro, saudável, tudo seria diferente. O melancólico não precisaria ser um adulto tão fechado, tão retraído, sempre na defensiva, se protegendo com medo dos ataques que ele sabe que vão vir de todos os lados. Principalmente na família. É isso que é o mais triste. Os ataques, a exclusão, começa dentro de casa. Então, se você é melancólico e hoje você se sente essa pessoa isolada de todo mundo, que desconfia de todo mundo, que tem raiva das pessoas, não consegue fazer relacionamentos, não consegue socializar, calma. Não é culpa sua, sabe? Não fica achando que você é assim sem motivo. Isso que você sente é uma reação, é uma consequência àquilo que fizeram com você. Então, se você desconfia das pessoas ao seu redor, que bom, quer dizer que elas deram motivo. Se você tem dificuldade para se relacionar, que bom, significa que você está se protegendo. Se você se sente muito isolado, que bom, muitas vezes é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Eu quero que você jamais se confunda achando que o problema está em você. Infelizmente, a sociedade que vivemos é um lugar hipócrita, de valores distorcidos, pessoas que não se importam umas com as outras. O problema não está em você. Infelizmente, se você é melancólico, você jamais poderá relaxar, confiar e ser 100% verdadeiro aqui nesse mundo. Eles não estão preparados para entender você, para cuidar de você, apreciar você, respeitar você. Melancolia não tem cura. Melancólico é o seu temperamento, é o seu jeito de ser, é o jeito que a sua mente funciona. Então não adianta você perguntar para mim: como que eu faço para parar de me importar com a opinião dos outros? Você é melancólico, você vai se importar com a opinião dos outros. Como que eu faço para não me afetar com os meus colegas de trabalho? Você é melancólico, você vai se afetar. Como que eu faço para esquecer o meu passado? Você é melancólico, a principal característica sua é que você não esquece o passado. A gente está num esforço muito errado em querer mudar o seu temperamento. Mas o seu temperamento é uma informação valiosa sobre você. Uma vez que você entende, eu funciono assim, uma vez que você aceita, eu funciono assim, a pergunta é: como que eu organizo a minha vida do melhor jeito possível com base nas informações que eu já tenho? Se você sabe que você é melancólico e você ficar tentando parar de ser sensível, você vai ficar a vida inteira se odiando, se esforçando para viver um personagem que você não é, sempre frustrado, sempre exausto, com uma vida que você não se sente pertencente.
Não é isso que você deve fazer. É assim, tá, eu já sei que eu sou melancólico, eu sei que eu sou sensível. Então, deixa eu selecionar melhor os relacionamentos que eu tenho na minha vida para pessoas que entendam e respeitem a minha sensibilidade. Então, já que eu sou sensível, deixa eu imediatamente me afastar dessas pessoas que são tóxicas para mim. Sabendo que eu sou melancólico, eu sempre vou me afetar pela opinião dos outros, então deixa eu nunca mais ir na casa daquela minha tia que toda vez que eu vou lá, ela fica dando um monte de palpite errado da minha vida e eu fico mal durante 3 meses. Eu, na minha adolescência, fui criada na casa dos meus avós. Um local onde morava muita gente, pessoas que falavam muito alto, televisão ligada no máximo o tempo inteiro, muita briga, muita agitação. Aquele ambiente me deixava doida todos os dias. Não tem, se você é melancólico, não tem o que você faça. Você pode fazer mágica, você pode fazer terapia todo dia, você pode ler 1000 livros, você pode fazer o que você quiser, ritual de proteção. Você vai ficar afetado. Se você está em um ambiente agressivo, explosivo, com estímulo demais, você vai se afetar. Então, qual que era a minha opção? Sabendo disso, ficar tentando brigar mais ainda com as pessoas ao meu redor, tentando fazer com que elas mudem? Não, 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 não. Aguentar o tempo que eu estava ali, só que fazer um plano para o mais rápido possível eu consegui me afastar daquele ambiente que me fazia tão mal. Eu consegui fazer isso rápido? Não, eu consegui sair da casa dos meus avós aos 23 anos de idade. Demorou, demorou. A cada dia eu sofri muito. Mas eu fiz o meu plano e eu saí dali o mais rápido possível. O problema é que muitos melancólicos não fazem o plano, não assumem o controle dos próprios pensamentos, não tomam essa iniciativa, não têm coragem de fazer essa mudança. Muitos melancólicos ficam presos numa realidade, numa casa de uma família que faz mal para você, só que você também não faz nada para sair daí. Num trabalho onde as pessoas te odeiam, te fazem mal, só que você também não faz nada para sair daí. Você tem uma vida aqui na Terra, você tem uma chance aqui na Terra. Faz de tudo o que você puder para estar em ambientes onde as pessoas te entendam, te aceitam, te acolham, te valorizem. Não desperdiça a sua vida aqui. Não tô falando que vai ser fácil. Não foi fácil para mim, não vai ser fácil para você. Vai exigir, sabe o quê? Força mental, capacidade de controlar pensamentos, inteligência emocional, administrar as próprias emoções, encontrar o seu propósito, escrever um plano, tudo o que eu te ensino dentro da minha terapia para melancólicos. Eu só quero que você entenda que quanto mais você se odeia e fica lutando contra você, mais você desperdiça tempo e energia em esforços inúteis que só vão te frustrar. O caminho não é esse. O caminho é deixa eu me aceitar. Primeira coisa, deixa eu aceitar meu temperamento, deixa eu enxergar as qualidades desse meu jeito de ser e deixa eu começar a construir uma vida no lugar que é bom para mim, que é certo para mim. Você não é obrigado a ficar para sempre nessas mesmas condições que você tem hoje. Começa a fazer o seu plano. Primeira coisa, investe em autoconhecimento. Investe aqui. Faz seu plano. Não sei se vai ser hoje, amanhã, semana que vem, mas em algum momento você vai conseguir mudar de ambiente. Você vai encontrar os lugares certos, as pessoas certas para você. Não perde a esperança. A maior ilusão do melancólico é achar que com força de vontade ele vai conseguir vencer os bloqueios da mente dele. Não subestime o poder da mente melancólica. Trate a sua mente com o respeito que ela merece. A mente melancólica não se move com base em agressão, com base em medo, em ameaça. O melancólico, em situação de pressão, ele recua, ele se retrai. O medo bloqueia mais ainda o melancólico. Quanto mais você tenta forçar a sua mente a fazer alguma coisa, você vai ficar paralisado. A mente melancólica é profunda demais, inteligente demais para você achar que é com agressividade que você vence. Não, não. É através da argumentação, através da lógica, do raciocínio. Quando você conversa com a sua mente, dando para ela argumentos racionais,
motivos coerentes para que ela mude, é muito mais provável que você consiga se tornar amigo, aliado dessa força que você tem aqui dentro. O melancólico é assim: se você tenta brigar com ele, conflitar com a sua mente, você só vai ganhar choro, fuga, desistência. Mas uma coisa que o melancólico não aceita é se sentir burro. Todo melancólico conhece o próprio potencial. Todo melancólico sabe que na parte emocional a gente não se garante, mas na inteligência, modéstia à parte, a gente sabe da nossa capacidade. Então, toda vez que você conversa com seriedade com você mesmo, como se a sua mente fosse uma coisa à parte, porque ela é, você não é os seus pensamentos. Os seus pensamentos são coisas que passam por você. Então você, a sua consciência, pode e deve ter uma conversa séria, uma conversa profunda, de igual para igual com a sua mente, e se você apresentar para ela motivos lógicos para uma ação, a sua mente não vai aceitar se sentir burra. Exemplo, como que funciona isso na prática? Terminei um relacionamento, estou sofrendo. Vai adiantar eu brigar comigo mesma e falar assim: chega, não quero mais, não aguento mais sofrer, eu odeio minha vida, eu odeio todo mundo. Isso te ajuda? Pelo contrário, afunda mais e mais. Mas quando você traz argumentação, vamos escrever uma lista de motivos pelos quais eu fiz a decisão certa em terminar essa relação? Uma lista com todos os motivos de coisas ruins que eu vivia com essa pessoa, uma lista com todos os defeitos dessa pessoa, uma lista das vantagens que eu tenho agora por ter terminado isso aqui. Vai trazendo mais cérebro para sua vida e menos coração. É disso que o melancólico precisa, de inteligência emocional, de olhar para sua vida com mais estratégia, com mais controle. É por isso que eu sempre falo que o melancólico precisa ter um planejamento da vida. Passado, presente, futuro, onde eu estou agora, onde eu vou chegar, quais são os próximos passos, as próximas metas. Quando o melancólico vive, assim, deixa a vida me levar, estou vivendo o presente, amanhã depois eu penso, isso gera ansiedade, confusão, ele se sente perdido. Dominado pelas emoções, agindo com base na vontade, no impulso, nos prazeres. Mas quando você assume o controle e fala assim: tá, eu tenho uma vida aqui na Terra, deixa eu viver do jeito certo? Deixa eu aproveitar essa minha chance aqui e construir uma vida para mim? Qual que é a vida que eu realmente quero viver? Como que faz para eu construir o que eu quero viver? Vamos lá, vamos colocar no papel. Quando você assume o controle assim, as emoções diminuem de intensidade, o cérebro domina, o cérebro entra na jogada. Então nunca ache que é com base em agressão que você vai ganhar da sua mente. Porque a força de vontade nunca vai ganhar da imaginação da mente melancólica. A força, a potência que você tem aqui, que você ganhou de presente aqui, não é vencida com força de vontade. É vencida com base em inteligência, argumentação, planejamento. Você vai convencer a sua mente a agir. E então ela vai se aliar com você, colaborar com você, fazer aquilo que você quer. Experimenta, depois você me conta. Os melancólicos introvertidos detestam falar bom dia. Essas regras sociais representam um bloqueio tão grande pra gente que os outros temperamentos nunca vão entender. E aí você pode falar assim: ah, o que que tem? Dá bom dia. Não vai arrancar um pedaço. É só por educação, você tem que ser educado. É porque você não consegue entender o nível do esforço que a gente tem que fazer para sair da nossa cabeça, colocar uma postura, uma máscara falsa de ator e atriz nesse teatro falso, hipócrita da sociedade e ter que falar bom dia mesmo sabendo que é uma mentira. Mesmo que eu não esteja num dia bom, mesmo que eu esteja por dentro aqui sofrendo, chorando, preocupada, ansiosa, eu tenho que mentir. O melancólico não tolera mentira. Isso é ser contra a nossa natureza. E eu não estou falando que isso é necessariamente uma virtude.
é uma dificuldade nossa, que atrapalha a nossa vida. O quanto a vida do melancólico seria muito mais fácil, muito mais leve, se a gente só conseguisse ser um pouco falso de vez em quando, é tudo que eu queria. Eu queria muito conseguir facilmente colocar uma máscara, um sorriso no rosto e conversar sobre o clima com as pessoas, como todo mundo faz. Só que a gente não consegue porque é muito exaustivo. Como explicar? Às vezes, um simples bom dia que eu falo para alguém por obrigação, por me sentir forçada, por me sentir robotizada a ter que falar bom dia, isso é suficiente para estragar o meu dia inteiro. Para você é um simples bom dia. Mas para a gente são infinitos questionamentos. Por que que as pessoas têm essa obrigação de falar oi, tudo bem, bom dia, e não simplesmente fazer a pergunta diretamente que você quer fazer? Por que que tem esse obstáculo de falsidade para a gente conseguir se comunicar? Por que que eu não posso ser espontânea? Por que que eu não posso responder com sinceridade se alguém me pergunta tudo bem? Por que que eu não posso falar a verdade? Então por que que ela perguntou se eu tô bem, se ela não quer saber a resposta? Por que que eu tenho que acordar de manhã e falar bom dia, sendo que no fundo eu queria mesmo era fazer outra coisa, era dar um abraço, era contar uma piada, era falar uma outra coisa? Por que que tem que ter essa regra, esse padrão robotizado? Por que que o ser humano gosta de se aprisionar e viver como se fosse zumbi, que não sente emoção? Por que que mentira e falsidade é tão aceitável na nossa sociedade? Tudo isso revolta o melancólico. A gente não suporta. Então, muitas vezes, a gente fica incomodado em formalidades assim, bom dia, boa tarde, oi, tudo bem com você? E as pessoas podem achar que é falta de educação, que é arrogância, que é antipatia, mas é o contrário disso. É que a nossa sensibilidade é tão grande que a gente queria mesmo era ter a liberdade de ser sincero com as pessoas. Se eu não precisasse ser obrigada a te falar bom dia, talvez eu teria espaço para te falar alguma frase mais verdadeira, uma frase que vem de coração. E talvez, se não fossem essas prisões de regras sociais, as pessoas teriam mais empatia umas com as outras. Porque aí, um começo de conversa em que você pergunta para a pessoa tudo bem com você, esse tudo bem com você poderia ser algo de coração. E você estaria mais atento para escutar a resposta. Porque adivinha só, nem sempre as pessoas estão bem. Muitas vezes elas estão ali sofrendo, precisando desabafar, precisando de acolhimento, de um tempo com calma, precisando de um abraço, precisando ser ouvida, enquanto vocês estão aí distraídos, cumprindo esse papel nesse teatro social que nunca passa dessa superficialidade. É como se você tirasse o peso das suas costas e pensasse assim: bom, eu já falei bom dia, tudo bem, então agora eu tô livre de me importar com essa pessoa. Eu já fiz a minha obrigação, eu já fiz ali o meu joguinho de palavras prontas, então agora dane-se essa pessoa. O melancólico sente muita falta de interações verdadeiras, profundas, reflexivas. Se a gente pudesse eliminar as formalidades do mundo e trocá-las por conversas verdadeiras, esse mundo seria um local completamente diferente. Por que que o melancólico tem tanta dificuldade em fazer amigos? Durante muito tempo, eu sofri muito, porque por mais que eu tentasse, me esforçasse, eu não conseguia fazer amigos. Meu sonho era ter um grupo de amigos que eu pudesse conversar, que eu pudesse me divertir. E eu me sentia tão sozinha, e eu chorava de tristeza, porque eu me sentia a pessoa mais chata do mundo, que ninguém queria ser meu amigo. Chorava de raiva, porque eu sentia tédio e chegava o final de semana e eu não tinha nada para fazer e eu não conseguia pessoas legais para fazer coisas legais comigo e aquilo me dava raiva, me dava estresse, ansiedade. E só quem é melancólico entende o tamanho do esforço que a gente faz para ser simpático. E mesmo assim, mesmo me esforçando para rir das piadas dos outros, me esforçando em fazer perguntas interessantes para as pessoas, porque eu achava que se eu
me mostrasse interessada por elas, elas iriam gostar de mim. Eu achava que se eu fosse boazinha, se eu fosse carinhosa, ou eu achava que se eu fosse sincera com as pessoas, e eu cheguei nesse ponto. Eu chegava no ponto de falar assim, olha, eu não consigo fazer amigos, eu queria tanto que você fosse minha amiga. Eu me sinto muito sozinha. Eu queria tanto que, quase implorando para as pessoas, ei, seja meu amigo, seja minha amiga. Eu achava que isso seria suficiente. Pelo contrário. E eu saía de casa, eu tentei ir em festas, tentei ir em baladas, mas era como se eu fosse invisível, era como se as pessoas ali fossem zumbis. E todo mundo fica quieto, todo mundo fica meio uma cara triste, mas basta alguém ligar um celular que todo mundo se transforma. Aí, para tirar foto, para fazer o vídeo, aí todo mundo grita, dá risada, dança, animado. Desligou o celular, todo mundo volta àquele modo zumbi, entediado. Parece que as festas são somente por status. E mesmo quando eu tentava, me esforçava para interagir, me esforçava para encontrar conexões com as pessoas, fazia perguntas interessantes, só que as pessoas têm preguiça de responder perguntas profundas. As pessoas têm preguiça de ter conversas reais. Tudo que elas querem é tirar uma foto com você para marcar você, se você é alguém que tem status importante o suficiente. Mas quando eu não era ninguém, quando eu não tinha nada, eu só tinha um desejo genuíno de fazer amizades. Eu só tinha um coração aberto, procurando pessoas que eu pudesse amar. Quando tudo que eu tinha era carência, desespero e vazio, eu era invisível para as pessoas. E eles me ignoravam, me deixavam de lado, porque não valia a pena o esforço para conversar comigo. Eu não era uma pessoa importante o suficiente. O fato é que é uma ilusão do melancólico, a gente acha que quando você ama uma pessoa, isso significa que ela vai te amar de volta. A gente é ingênuo de pensar assim, se eu entregar meu coração para essa pessoa, se eu entregar para ela bondade e amor verdadeiro, não é possível que ela vai me rejeitar. Mas a realidade desse mundo aqui é que a única forma de você conseguir ser amado pelas pessoas é quando você esquece as pessoas e foca totalmente em você. Eu aprendi isso na prática, na prática. Quando eu estava lá me esforçando para fazer amizade com as pessoas, eu era ignorada. Mas quando eu desisti dessa pressão de fazer amizade, quando eu abracei a minha personalidade introvertida, comecei a curtir a minha solitude, comecei a amar a minha vida solitária e focar nos meus projetos, na minha evolução, no meu desenvolvimento, aí a minha vida evoluiu, evoluí no trabalho, evoluí no financeiro, evoluí no esporte, evoluí em tudo. O que aconteceu? Aquelas mesmas pessoas, agora, elas vinham atrás de mim. Aquelas mesmas pessoas que antes eu me esforçava para manter contato e só levava vácuo ou respostas curtas, desinteressadas, agora elas vinham me elogiar, falar que me admiram, falar que eu sou demais, que eu sou maravilhosa. Parece que quando você cresce na vida, é aí que a sua amizade vai valer a pena. E aí as mesmas pessoas que antigamente me chamavam de coitadinha pelas costas, me chamavam de, ai, ela é estranha, né? Ela é esquisita. Hoje eu virei a inspiração. Agora que eu foquei em mim e que eu não tô nem aí para fazer amizade mais, agora parece que eu virei uma pessoa mais atraente. Nós melancólicos precisamos entender que esse é o mundo em que vivemos.
Não existe relacionamento sincero aqui. Existe relacionamento por interesse. Então, se você quer ter mais amigos, fazer mais relacionamentos, se você busca pessoas na sua vida, é um caminho contraditório que você precisa fazer. Se você quer pessoas, você precisa ignorar essas pessoas, colocar relacionamento na última prioridade da sua vida. Esquece isso e vai focar em você. Bem egoísta, sabe? Foca na sua evolução. Coloca objetivos. Objetivo de corpo, mente, espírito. Vai estudar, vai trabalhar, vai se transformar em alguém que vale a pena para as pessoas. Sabe aquela história de cuida do jardim que as borboletas começam a chegar? É exatamente assim. Enquanto você coloca os outros como prioridade na sua vida, você vai se sentir sempre sozinho, porque você vai ser uma pessoa fraca, carente, grudenta e inútil na visão de todo mundo. Agora, esquece eles, começa a falar que não para eles, foca em você, espera passar um tempo, espera você começar a evoluir um pouquinho só, mostrar resultado, que você vai ver a transformação que acontece. Vai chover convites para você, vai chover pessoas querendo estar próximas a você, querendo ficar perto de você. Você tem que amar a si mesmo e é aí que você vai ser amado pelas outras pessoas.